Olá, turminha do quinto ano, sejam bem-vindos a mais um dia de aulas remotas. Hoje, dia 17 de novembro. Aqui, essa atividade aqui, segunda foi feriado, ontem, terça-feira, nós corrigimos, que era dia de corrigir matemática, mas foi corrigido as aulas de português. Hoje, quarta-feira, nós estaremos corrigindo as atividades de matemática, tá? Essa atividade aqui foi do dia 8 da semana passada, né? Vamos corrigir todas as atividades de matemática da semana passada. Observe a figura que Gustavo formou usando os pentaminós. Lembra que a professora mostrou lá do material de apoio, os pentaminós que vocês poderiam recortar? Qual é o nome da figura que ele formou? É um retângulo. Então, essa figura aqui, ela é um retângulo. Quantos pentaminós ele usou nessa figura? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2 e 3. Ele usou 3 pentaminós. Quantos quadrados da malha Gustavo ocupou? Vamos contar? Vamos tirar aqui, né? Então, ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Aí tá aqui, ó, 15 quadrados. Para calcular a área da superfície, podemos comparar com outra que será considerada como unidade de medida. Determinamos quantas vezes essa unidade cabe na superfície que vamos medir a essa quantidade será a área. Sabendo disso, responda: qual é a área ocupada pela figura que Gustavo formou, considerando o quadrado como unidade de medida? A área da figura que Gustavo formou mede 15 quadradinhos da malha. A medida da superfície ocupa-se se chama área. Então, quando você vai contar quanto tem todos aqui, a área é o meio, é toda a superfície, né? Quando você... Aí, depois eu vou entrar em perímetro. Karina representou a figura ao lado usando os pentaminós. Quantos pentaminós Karine usou nessa figura? Então, vamos lá. Aqui. Vamos contar. Ela usou 1, 2, 3, 4 e 5. Ela usou 5 pentaminós. Considerando um quadrado como unidade de medida, qual é a área ocupada por esta figura? Então, nós já temos aqui uma ideia que cada pentaminós, ele tem 5 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se cada um tem 5 e são 5 pentaminós, então você pode multiplicar 5 vezes 5, que é igual a 25 quadradinhos da malha. Por isso que aí aparece 5 vezes 5. Tá ok, gente? Quanto mede o contorno da figura que Karine representou? Então, o contorno, quando você vai contar o contorno de uma figura, você vai estar medindo também o perímetro. É o perímetro. Então, vamos lá. No contorno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, ele vai ter 28 centímetros de perímetro. Quando você calcula o contorno de uma figura geométrica ou de uma área, então isso aí significa perímetro. Se você vai calcular o meio da área inteira dentro,
né, do perímetro, então ele se chama cálculo de área. Essa aqui, esse espaço aqui, ele não está colocado as figuras porque é pessoal. Vocês iriam montar umas figuras, os quadrados com os pentaminós, do jeitinho que vocês quisessem. Era opcional. Observe a figura da malha quadriculada. Então, nós temos aqui a figura A, B, C, D, E, F e G. A letra A. Registre na tabela o perímetro e a área de cada figura. Então, vocês já viram lá a figura. Não tem como a professora ficar indo e voltando, indo e voltando. Então, nós vamos corrigir, porque eu já expliquei na aula da semana passada. Então, é só correção. Na letra A área é 10 e o perímetro é 14. Na letra B, a área é 8 e o perímetro é 16. Na C, a área é 6 e o perímetro é 14. Na D, a área é 12 e o perímetro é 20. Na E, a área é 12 e o perímetro é 14. Na F, a área é 4 e o perímetro é 10. E na letra G, a área é 4 e o perímetro é 10. B. Quais figuras têm os mesmos perímetros e áreas diferentes? As figuras A, C e E. Ela tem o mesmo perímetro, mas a área, a parte do meio, é diferente. Formas diferentes e a mesma área, já é o inverso. São as figuras D e as figuras E e F. D e E são a mesma área, perímetro, forma diferente. E a figura FG tem a mesma área, mas os formatos são, as formas são diferentes. Mesma área e mesmos perímetros. É a figura F e G. Mesma área e perímetro diferente são as figuras D e E. Desenhe pentaminós, é para desenhar os pentaminós da malha a seguir para representar uma figura. Em seguida, troque de livro. Como nós não estamos presencialmente, não vai ter como trocar de livro. Então, vocês iriam colocar qual seria o tamanho da área e qual seria o perímetro da figura que vocês iriam fazer. Se é com pentaminós, então você não pode fazer de uma cor só. Você tem que fazer colorido, né? Colorido, igual são esses pentaminós aqui, ó. Aí vocês podem ir montando, igual tem aqui nessa figura, ó. Nessa figura aqui. Nessa de cima e nessa outra de baixo. Então, você já tem alguns exemplos de figuras com os pentaminós. Então, só é montar, tá? Aqui é um formato de alguns pentaminós que vocês podem estar utilizando para fazer essa atividade aqui de vocês, tá ok? Como é opcional, então a professora não vai mostrar, não vai fazer o dela, né? Na próxima atividade, vamos investigar a área do quadrado e de retângulo. Desenhe na malha quadriculada a seguir 3 quadrados com lados e medidas diferentes. Esse aqui também é opcional. Complete a tabela com a área de cada quadrado desenhado, considerando o quadrado como unidade de medida. As medidas dadas na tabela são sugestões de resposta. Os alunos vão escolher as medidas dos lados, portanto, as respostas podem variar, porque como ele é pessoal, então a resposta varia. Certifique-se de que eles compreendam que a área é representada pelo total de quadradinhos que forma cada quadrado. Então, a medida do lado do quadrado. Então, eu tenho de 1 centímetro, a área é 1. De 2 centímetros, a área é 4. De 3 centímetros, a área é 9. A letra B. Observe as medidas dos lados das áreas obtidas. Qual é a operação matemática você pode realizar
com as medidas dos lados de um quadrado para determinar a área dele. Multiplica a medida do lado por ela mesma, lado com lado, ou L ao quadrado, porque eles vão ter a mesma medida. Use essa operação para calcular a área de um quadrado, cujo lado mede 12 centímetros. Então, quando você vai calcular a área, é A, que é igual a L vezes L. Então, se aqui a é 12 centímetros, então vai ficar assim, ó, 12 vezes 12, que é igual a 144. A área será de 144 quadrados. Vai ter 144 quadrados nessa malha. Use uma régua para medir o lado do quadrado a seguir e calcule a sua área. Se ele mede 1 centímetro, então a área dele vai ser de 1 quadrado. Para calcular a área deste quadrado, efetuamos 1 vezes 1, que é igual a 1 centímetro quadrado. Por quê? Porque quando você vai calcular um quadrado, ele tem medidas iguais. Eu vou colocar um grande aqui. Vamos dizer aqui que esse aqui é 2 centímetros. Então, aqui vai ser 2, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 2. Por quê? Porque o quadrado, ele tem as mesmas medidas, né? Se aqui vai ficar como? 2, se eu for calcular a área, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Como todo ele é a mesma medida, então vai ficar 4 centímetros quadrado. Isso aqui eu já li, já expliquei. Segunda questão. Represente na malha quadriculada 3 retângulos, não é quadrados, de medidas diferentes. Então, quando você vai desenhar um retângulo, vou colocar aqui azulzinho. Quando você vai desenhar um retângulo, o retângulo, ele não tem medidas iguais. Ele tem medidas diferentes. No caso aqui vai ser 3 e aqui vai ser 2, tá? O único que tem medidas iguais é o quadrado, que ele tem medidas perfeitas iguais, os 4 lados. No caso do retângulo, ele tem 2 medidas diferentes, o comprimento e a altura. B. Use essa operação para calcular a área de um retângulo com um comprimento de 10 centímetros e a largura de 6 centímetros. Então, vai ficar o seguinte, se é para calcular a área, a professora já explicou que você tem que multiplicar. Então, vai ficar 10 vezes 5, que é 50 centímetros quadrados. Por que é centímetros quadrados? Porque a parte do comprimento de baixo... A parte do comprimento de baixo, ela é igual a de cima. E a parte da largura de um lado é da largura do outro. Então, aqui nós temos 2 medidas, aqui também é 2 medidas. Então, por isso que ele vai ser centímetros quadrados. Tá ok? Essa aqui nós não fizemos porque é presencial, né? É pessoal. Essa aqui. Escreva nas áreas das figuras a seguir em centímetros quadrados. Nós temos A, B, C, D. Aí vocês vão colocar. Figura A, da área A, é 10 centímetros quadrados. Da B é 6 centímetros quadrados. Da C é 5 centímetros quadrados. E da D é 12 centímetros quadrados. Qual figura tem maior área? A figura D, porque o maior número aí é 12. Com a ajuda da professora... Aqui é em sala de aula, não teve como. Na malha a seguir, desenhe um polígono com 21 centímetros cúbicos e o perímetro de 20 centímetros.
Então, vocês já sabem que vai ter que ter